Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Conversa de Fotógrafo. E hoje eu estou tendo o prazer imenso de bater um papo mais do que especial com essa mulher que eu tenho uma paixão imensa. Que eu sou apaixonada, ela sabe disso. A gratidão que eu tenho dela, assim, por tudo que ela já conquistou, por tudo que ela já fez, por nós, fotógrafos de bebês aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? E hoje eu vou ter a oportunidade de bater um papo com ela e descobrir, desvendar os mistérios de Tia Rose. Os mistérios de Tia Rose. Boa noite, Rose. Boa noite, Ju. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E para mim, se eu puder dividir um pouco, que esse pouco que eu possa dividir ajude alguém, eu já estou muito satisfeita. Ah, tenho certeza que não é pouco, não é muito, viu? Que essa mulher é top de verdade. Antes de começar, né, a nossa conversa, eu queria deixar um agradecimento super especial aqui para a Mega Álbuns. A Mega tem sido parceira do Conversa de Fotógrafo. Para quem é fotógrafo aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste, na verdade, né, que é muito forte, sabe o quanto a Mega é especial, o quanto a Mega tem qualidade. Eu falo não apenas porque a Mega é nossa parceira, mas porque eu sou cliente Mega há 15 anos, né? Tenho o prazer de ter os materiais da Mega no meu trabalho, né, como parceira. E também, assim, acho o máximo a quantidade de materiais diferenciados que a Mega tem no seu portfólio. E quero incentivar você, fotógrafo, que ainda não tem uma encadernadora parceira, vai lá no Instagram da Mega. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum material especial para adicionar ao seu portfólio e poder entregar um produto de ainda mais qualidade para o seu cliente. Então, Mega, muito obrigada, porque vocês são top de verdade, nordestina, assim como Conversa de Fotógrafo. E é isto, gente. Rose, é o seguinte, vou já olhar aqui, né, quem vai fazer pergunta. Quem quiser fazer pergunta para Tia Rose, é só colocar aqui no Instagram que a gente vai batendo papo. Mas vamos iniciar com a nossa pergunta clássica. Rose, eu queria saber como foi que você começou na fotografia. Conte a sua história, conte a sua trajetória. Já conheço um pouquinho, que a gente já teve a oportunidade de bater alguns papos, mas hoje é dia da gente oficializar, da gente, assim, compartilhar, né? Com outros profissionais que se inspiram em você também. Tá bom. Foi assim. Primeiro, eu não tinha nenhuma pretensão de ser fotógrafo profissional. O meu desejo, desde criança, era ser psicóloga de criança. Então, isso aí era a única certeza que eu tinha. Então, lá na minha família, somos 7 filhos e a gente tem a tradição de todo mundo fazer faculdade e seguir aquilo que foi investido na gente, né? Isso aí era normal. E até então, minha vida estava, né, tudo atendendo aos parâmetros da normalidade dentro da minha família, né? Então, eu estudei psicologia, me especializei em psicologia clínica infantil, hospitalar e escolar. E também fiz pedagogia em paralelo, certo? Então, assim, no universo infantil... Primeiro, o segredo de Tia Rose, olha aí. A mulher que entende criança é essa, viu? Psicologia infantil, pedagogia. Então, tipo assim, não tem como dar errado. Então, assim, o convívio... Então, no primeiro ano de faculdade, que foi em 87, eu já passei no concurso da Clínica Cássio de Campina Grande. Trabalhei muitos anos com criança especial. Era autista, era Down, era até pré-delinquente, tinha também. Né, meninos de rua, né, em situações de risco também a gente acompanhava, né, na parte de pedagogia e na parte de psicologia. Então, assim, eu sempre, desde 87, que eu tive esse acesso a trabalhar com crianças. E depois eu alternava esse estágio do CASSE, que era uma clínica de psicologia, com o SESC, que era na parte de pedagogia. Então, ao longo da minha faculdade, das 2 faculdades, eu sempre tinha a parte prática, certo? Unida com a parte teórica. Então, daí já foi uma grande ajuda. E depois eu já entrei, né? Abri o consultório, passei 12 anos exercendo a psicologia clínica infantil. Em paralelo, também eu exercia em clínica na parte de hospitalar, né? Dando apoio aos médicos, tudinho. E também me ajudou muito. Então, assim, tudo que foi investido em mim, na parte, assim, que era para estudar e exercer, estava tudo dando certo. Graças a Deus. Então, estava tudo ok, Estava né? tudo ok. Mas, paralelamente, eu tinha, assim, um desejo muito grande de fotografar tudo. Eu era apaixonada também, desde criança, por fotografia. E meu maior sonho era ter uma máquina profissional. Hoje em dia, você diz assim, a máquina profissional, qualquer um tem acesso, porque você pode dividir,
você pode comprar usada, você, né? Tem assim, na minha época, né? Na minha época era tudo mais difícil. Não tinha como você pesquisar um assunto que você quisesse. Mesmo que eu tivesse aquela máquina, eu não tinha como aprender, porque eu não tinha acesso naquela época, né? Então, E até era mais complicado, né? Porque era uma máquina de filme, mecânica era né? totalmente Não manual. é como hoje a gente tem a facilidade de clicar E você vai e lá no ver o Google resultado, e né? você pesquisa como usar isso. E vai lá, tem informação. Então, o meu grande sonho era esse, né? Em paralelo, eu estava lá realizando minha vida profissional, né? Assim, não é fácil. Psicologia, na época que eu comecei, hoje em dia, graças a Deus, a coisa tomou outro rumo, mas naquela época ainda existia um preconceito. Sim. Então, os pais levavam as crianças para a sessão, mas escondia. Hoje em dia já é chique, né? Ah, vou levar meu filho para fazer terapia, Sim. né? Naquela época, não. Então, assim, eu passei um processo para o pessoal me conhecer aqui em João Pessoa, para poder ganhar confiança. E, finalmente, quando eu estava como eu desejava, aí foi aí que eu consegui essa máquina profissional. Aí a minha vida foi virando, né? Foi virando e eu fui... E assim, a máquina profissional, você com a máquina por si só, não é só você ter uma máquina e pronto. Ali, e quando você é apaixonado, então você quer mexer, quer descobrir. Então, nessa descoberta, eu fui fotografando minha filha, né? Que hoje tem 31 anos, Jéssica, e ela tinha muita paciência, né? Graças a Deus. Então, tipo assim, eu acordava 6 horas da manhã, que era a única luz que eu sabia ler, e ela tinha que descer comigo para a gente testar as fotos, né? E fui fazendo várias fotos de Jéssica, e ela levou para a escola, e as mães começaram a ver, e o ego foi lá para cima, as mães, eu queria umas fotos dessa. E começou tipo uma brincadeira. E depois as mães começaram a dizer, eu quero foto de estúdio. Então, eu desmontei o quarto de visita, e ali montei um estúdio. Mas também eu não sabia de nada. Mas quando o projeto da vida profissional da gente é um projeto de Deus, né? Aí até então eu não estava assim, abrindo meus olhos para isso. Aí Deus mandou anjos. Deus mandou Fernando Bronzeado, veja bem os anjos, Cássio Murilo e Todd Holland. Então, eles três me ajudaram muito nessa questão. Como eu não tinha acesso à pesquisa naquela época, então eles me ajudaram muito, sabe? Fernandinho, Rose, faça assim, pega assim, abre esse isso, faça... E todos três, tá entendendo? Assim, então, foram assim, eles representam muito na minha vida profissional. Sim. Até eu tenho muita gratidão a eles. E disso, as outras mães foram pedindo para fazer foto, e quero fazer foto no estúdio. Eu desmontei e fui também descobrindo como era que ia fotografando, e a coisa foi andando. Quando eu vi, eu já estava assim, com a agenda, já me organizando em fotografia, e nisso continuava a psicologia em paralelo. E daí eu me mudei para outro apartamento maior, achando que já estava tudo resolvido, e não conteve. Aí aluguei uma sala, porque era quando eu tinha que tomar uma decisão, porque minha filha, a terceira filha, estava pequenininha, e não tinha mais condições de continuar dentro do apartamento. Jéssica, nessa época, tinha mais ou menos quantos anos? Jéssica, nessa época, tinha 13 anos, 12 anos, por aí. É porque Jéssica tem a minha idade. Então, assim, eu mais ou menos lembro desse início aí. Eu comecei a trabalhar com o pai mais ou menos uns 12 anos. Mas, pra mim, né, assim, apesar de ter começado de uma forma mais responsável, realmente, por conta da doença dele. Não, Jéssica ainda era mais nova. Sim, na época que você disse que dá mudança... E quando você começou mesmo? Não, assim, quando eu comecei ela tinha 8, 9 anos. Porque quando eu fiz o book dela de 10 anos, eu já estava assim. Já estava fotografando, né? Era. Porque eu lembro bem, assim, tenho muita recordação dos 12, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Assim, que eu e Jéssica começou a me ajudar com 14 anos. Com 14, porque a gente... Eu sempre tive a mesma idade que ela. Pronto, e lembro muito dessa coisa, porque pai eu fotografava e tinha, né? E seu pai ia muito lá no estúdio conversar comigo. Isso, muito, ele era muito amigo meu. E assim, as pessoas, né? Sempre tinha essa coisa dos filhos, né? Exatamente. E eu conversava muito com teu pai, muito mesmo. Ele ia no estúdio me visitar. Aí, pronto. Aí eu tive que tomar uma atitude, porque não tinha uma decisão, porque eu não tinha como manter duas salas, uma de psicologia, né? Um consultório e uma de estúdio. E o meu tempo também, porque antes de Letícia nascer, que hoje tem 17 anos, estava minha vida organizada. Um horário uma coisa, outro horário outra. Mas depois que ela nasceu, aí já nem convia mais ficar dentro da sala de casa, o pessoal chegando, ela brincando, tudinho. Então, eu tive que tomar uma atitude. Então, eu tive que deixar a psicologia. Né? Isso aí foi, assim, foi muito difícil. Foi, assim, um processo bem que mexeu muito comigo. Mas, um dia, quando uma mãe estava conversando comigo, eu estava fazendo foto, e quando eu me vi sentada com ela e conversando, e eu vi que eu não tinha deixado, não sabe, a psicologia.
E as coisas foi se organizando mais na minha cabeça, eu fui aceitando mais, entendeu? Não relutei tanto. Que, na verdade, a fotografia, ela conseguiu abraçar a psicologia de uma forma que a psicologia talvez não desse para abraçar a fotografia, mas aquele momento que você estava fotografando, você também, a gente sabe, né, o quanto, assim, as mães, eu digo, por ser mãe e por atender famílias, o quanto elas precisam de compartilhar, de ter alguém, falar. A necessidade da escuta. Da escuta, né? E eu acredito de verdade que a sua experiência na psicologia deve dar algo surreal, assim, para aquela mãe que está naquele momento ali compartilhando de uma sessão de fotos, mas ao mesmo tempo todo o seu conhecimento está sendo aplicado na psicologia. E eu percebo assim, que quando a gente começa uma conversa sobre algum determinado assunto, que ela está passando por alguma coisa na vida, né, em relação à maternidade, em relação a alguma coisa assim, que mexe, que ela começa a conversar, na outra sessão ela já entra e já começa a conversa continuando. Aquela mesma conversa, né? Então, é como se fosse uma sessão, né? Então, na minha cabeça, tu tá entendendo? Então, primeiro, o tempo, como começou assim, eu me organizar na psicologia, porque até então não era uma coisa assim, profissional. Sim. A diferença da minha parte amadora para profissional, como para todo mundo, a amadora você faz foto sem cobrar, e a profissional você cobra por aquele trabalho. Então, para mim, a diferença. E quando eu comecei a perceber que a psicologia estava inserida, foi que as coisas foram acontecendo assim. Quanto tempo durava uma sessão de criança? 45 minutos. Então, quanto tempo durava a minha sessão? 45 minutos. Qual o valor? Que o pessoal pergunta, mas seu valor é alto. Mas eu sempre calculei pelo valor do tempo da sessão. Porque se você tem uma profissão que você ganha X e você quer passar para outra profissão, você já tem um padrão de vida, você já tem suas despesas, então você não pode baixar a sua hora de trabalho. Sim. Tá entendendo? Que a gente até conversando sobre isso, que é a questão, nosso tempo é a parte mais importante. Né? Quando algum pai pergunta, mas Rose, está muito alto o valor, eu digo, você pode baixar, na questão do tempo eu não posso, porque meu tempo é precioso. Sim. Se eu perder 1 minuto da minha vida, eu não tenho como recuperar. Então, o tempo, para mim, então, assim como na sessão de psicologia, o tempo é muito importante, né? O tempo de cumprir uma sessão, de cobrar por aquele tempo, tudo isso é trabalhado com o cliente. Então, assim também, na fotografia, esse valor do tempo da psicologia foi passado também para a fotografia. Outra questão também que eu comecei a perceber, que as coisas foram acontecendo e cada cliente da psicologia tinha... Eu sou do tempo que escrevo muito, né? Hoje em dia é tudo muito computadorizado. Mas eu continuei também. Então, cada cliente tem uma ficha que ali está contando, né? Tudo que é importante daquele cliente naquela ficha. E na fotografia eu também continuei. Então, quando o cliente entrava para acompanhamento, ele entrava na sessão, eu fazia anotação. Quando era na próxima sessão, eu já também continuava daquele ponto que eu parti. Tá entendendo? Então, assim, é como se estivesse me dando um conforto na alma. Ó, tá tudo bem. As coisas estão acontecendo ainda e você não deixou de ser psicóloga, tá entendendo? Assim, acho que foi até uma maneira inconsciente, mas depois eu fui tomando consciência disso. Que as coisas naturalmente foi se encaixando. A questão do acompanhamento mensal. Na época que eu comecei, não existia. Naturalmente foi começando. Sim. Foi começando por isso, porque a sessão de psicologia, ela não é só uma sessão. Sim. Ela ia toda semana. Tem uma continuidade, Tem uma continuidade. Então, na fotografia ficou todo mês. Já que era com bebês, né? De 1 mês a 1 ano. Então, era todo mês. E era como se, em paralelo, tinha essa conversa, tinha as coisas acontecendo. Então, as coisas foram ficando mais confortáveis para mim, porque eu fui percebendo que estava tudo acontecendo como antes eu tinha planejado na psicologia. Rose, em relação assim ao mercado, né? Você, como a gente conversou, e você sabe disso, assim, quando você começou na fotografia infantil, a gente não tinha o mercado de fotografia infantil que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem assim uma variedade imensa de profissionais, de estilos, de preços, de mercado, lojas vendendo produtos. De lojas vendendo produtos, né? Como assim, na época era aquela coisa assim adaptada, né? Comprava o cestinho daquela loja que era de artesanato, junto com o tapete da loja de casa, junto com a pluma que era para uma festa, né? E no final das contas criava uma produção. Então, assim, no caso, assim, o mercado ele cresceu muito, né? Mas a minha primeiramente, né, o meu elogio, né, a Rose, como você falou, assim, desde o início,
você sempre teve muita consciência do valor do seu serviço, que isso é muito importante. A gente sabe que em alguns momentos o mercado acaba dando uma oscilada em relação a isso, e não é bom, porque assim, quando alguém está, eu compartilhei isso até com o Fernandinho, quando alguém está ali levantando o mercado, quando alguém está ali colocando o mercado para cima, isso ajuda para que todo mundo cresça, né? E quando você está ali baixando, compactando, ao mesmo tempo fica difícil para todo mundo, né? E assim, qual foi o seu maior desafio no início da sua caminhada? Como você foi uma pessoa que abriu as portas, né, para todos nós que estamos hoje aqui na fotografia infantil de João Pessoa, quais foram os seus maiores desafios, assim, nesse início da fotografia infantil? Certo. O meu maior desafio foi administrar. Administrar, porque assim, eu digo, Deus deu o dom, né, da fotografia, o olhar tudinho, mas eu não estava assim pronta para administrar. Para ter um negócio, começou, né, uma coisa grande, foi muito rápido, entendeu? Então, de repente, eu me vi com muitos funcionários, muita gente para administrar, e eu não queria aquilo, eu queria ocupar meu tempo em criar, em fotografar, que é o mais amo, né? Sim. Então, meu maior desafio foi esse. Com certeza foi isso aí. O administrar, né? O administrar. Inclusive, assim, o Conversa de Fotógrafo, ele surgiu muito do meu coração, porque eu amo empreender. Assim como você começou na fotografia em relação à psicologia, né? Você tem a parte da administração. Da administração, exatamente. Me formei em administração e me encantei também pelo mundo da administração, né? Na época, você sabe da minha história, né? Do meu pai e tudo mais. E naquela época também, era aquela coisa, aquela emoção. Meu Deus, eu amo administrar, eu amo gerir empresas, assim. Eu tenho paixão por isso, assim, por logística, por tudo que envolve, né, a parte de empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, eu amo fotografar, eu amo criar, eu amo estar dentro do estúdio, eu amo... Como é que eu vou fazer essas duas coisas andar juntas, né? Assim, como é que eu vou... Eu não quero abrir mão de nenhum dos dois. E, realmente... foi tentando fazer um negócio, a fotografia, para que as duas coisas, né, pudessem andar juntas. E o Conversa de Fotógrafo, eu acho que eu pensei muito nessa questão, assim, da nossa necessidade de fotógrafo, da gente falar mais sobre essa questão também de gerenciamento, de administrar, de ser o empresário. Porque muitas vezes, na fotografia, a percepção é que somos apenas artistas, né? Exatamente. Pessoas que sabem clicar, que na verdade ainda escutamos que nossas câmeras são maravilhosas. A foto é maravilhosa, aí alguém faz. Menina, essa câmera é muito boa, muito né? Boa. Desse jeito. Mas, gente, a câmera não é tão boa assim, precisa de artista atrás para procurar um ângulo legal. E, assim, realmente é muito desafiador essa parte do gerenciamento, porque a gente tem pessoas envolvidas. E não é fácil trabalhar com pessoas, motivar, fazer essas pessoas ter a mesma paixão que a gente em tudo que faz, né? É muito desafiador mesmo. E, assim, de fato, né? Como você falou, eu também tive no início muita dificuldade e realmente a administração foi divisor de águas, assim, pra gente conseguir lá no estúdio, né? Gerir e tudo mais. Rose, outra coisa também que eu queria perguntar a você você falou um pouco sobre as pessoas que te ajudou no início, né? Mas em relação à inspiração, né? Como você também começou lá, eu imagino que talvez você tenha inspirações de alguns outros profissionais no início, até para te ajudar a começar aquilo, né? Porque começar uma coisa do nada aqui na cidade, eu não sei se já existia mais alguém fotografando. Que eu soubesse não, porque na época, eu lembro que quando eu cheguei aqui em João Pessoa, já que eu tinha 2, 3 aninhos. Você não é daqui de João Pessoa? Campina Grande. E quem fazia as fotos lá era Edson, né? Que eu amo. Aí, pronto, a inspiração. Aí, quando cheguei aqui, não tinha ninguém. É tanto que eu ia para Campina para fazer as fotos dela lá. Sim. Não tinha ninguém na cidade, assim, que eu conhecesse. Sim, procurei, perguntei. Tinha, assim, um estúdio que fazia tudo e você dizia, eu quero fazer foto dela. Aí ela botava ela lá, ela fazia a foto dela. Ela ia arrumar, não é nem cenário. Era
normal. Branco, botava o bebê o sentado marrom ou lá. branco, aquela coisa assim, Uhum. e fazia a foto da criança. Você podia levar uma roupa, um negócio, mas não tinha assim, tá entendendo? A ideia do Senado, de produzir, né? De fazer aquilo de uma forma diferenciada. Juliana, eu sou do tempo de Anne Guedes. Então, assim, Ela foi a pessoa que mais abriu eu sei as que ela é muito portas, né? newborn, Uhum. mas, assim, as cores dela, as coisas, assim, eu era apaixonada, né? Uhum. E eu creio que isso aí já me ajudou muito para ir criando. E assim como eu sempre trabalhei com criança, eu sempre imaginei crianças inseridas em lugares diferentes, talvez lugares que não existissem, Uhum. sabe? Então, assim, acho que mistura um pouquinho, assim, Do estilo do dela, estilo, né? da época, né? Sim. No início você falou comigo, iniciou a conversa falando a questão da psicologia, de ter algumas experiências, algumas especializações na área de crianças especiais e tudo mais, né? E assim, você sabe, né, que nós, fotógrafas de bebês, a gente também atende bebês especiais com suas limitações, dificuldades. Eu acredito que para você que teve essa oportunidade de ter essas especializações, né, nessa área, talvez te ajude muito a facilitar aquele processo da sessão, porque muitas vezes é desafiador, né? Desafiador. É desafiador. Eu falo até lá no estúdio, algumas pessoas me perguntam, e eu sempre falo muito assim, talvez o nosso maior desafio não é nem executar a sessão, porque como profissionais, como pessoas que estão ali naquele dia a dia, todo dia fazendo, a gente já criou meio que mecanismos e caminhos para conduzir. Mas muitas vezes é sanar a expectativa daquela família, né? Da mãe, do pai que está ali, que às vezes imagina uma coisa e tem que compreender que cada criança tem o seu universo, né? Mas, assim, em relação a essa parte de crianças especiais, você sente que aquilo que você aprendeu na faculdade, psicologia, te fez criar mecanismos que facilitou muito essa fotografia para esse público especial? Ajuda muito. É tanto que, assim, as meninas que trabalham comigo estão, assim, há mais ou menos 14 anos. Uhum. E quando chega uma criança que tem algum tipo de sintoma, elas também já sabem identificar. Uhum. Mas, Rose, tô vendo isso aqui, já estou preocupada. Aí, primeiro, eu observo. É assim, Juliana, tem dois tipos de mães. Tem as mães que têm a criança especial e que eu sei que é difícil de aceitar, que ela já entendeu que aquela criança é especial, já está com diagnóstico, tudinho, e que, por mais difícil que seja, ela aceitou. E tem aquelas que não aceitaram. E ainda tem aquelas que não descobriram, porque tem medo de ir atrás e descobrir. Então, diz assim, dizem que ele tem tal sintoma. Dizem, mas não é, tá entendendo? Então, assim, cada grupinho de mãe, a gente tem que ter um olhar diferente e um comportamento diferente. Já teve casos que eu observei a criança e chamei a mãe, né, para conversar, para ela procurar um profissional, né, conversar mais. E fechou o diagnóstico, tá entendendo? E teve outras que eu acompanho já há 18 anos e a mãe ainda não aceitou ainda, não sabe? Ela não diz assim, é uma criança especial, ela sempre se identifica assim, é porque ele estava com ciúme, é porque, tá entendendo? E a gente vê, então tem assim, vários tipos de comportamentos, e em cima de cada comportamento a gente vai tentando lidar da melhor maneira possível, né? Entendendo a parte da mãe também, né? E passando para ela o que é que a gente pode aproveitar de bom daquela criança que ela tem para mostrar. E também sendo humilde para também dizer, não, mãe, tá difícil, assim eu não vou conseguir. Porque às vezes depende da expectativa que a mãe tá. Sim, né? Exatamente. Aí a gente também não pode chegar e dizer assim, seu filho não pode fazer isso, não tem condições. A gente tem que mostrar que tentou, né? Tem que fazer para que fique mais confortável para ela. Exatamente. Né? É bem desafiador, realmente. Assim, as pessoas já me perguntam no estúdio, né? Ju, mas e quando chega uma criança especial, como é que você faz? É como você falou, às vezes a gente já sabe que a mãe já até avisa, meu filho tem esse ponto, você precisa prestar atenção. E é até bom, porque ela já conhece tanto ele, aquela criança, que ela já até facilita. Ele gosta disso, ele não gosta daquilo. Não pode fazer barulho. Não pode fazer barulho. Ou ele gosta que canta tal música. Ou tem que chamar mais atenção. Ou já leva algum brinquedo, ou já leva alguma musiquinha que é a preferência dele, que ajuda na interação.
E realmente é muito desafiador. Eu acho que o mais desafiador é quando a mãe não aceita, né? Eu tenho um filho, né? E assim, eu sou uma pessoa que, por trabalhar com crianças há tanto tempo, tô sempre em alerta com Benício, assim. Quando chega Marcos, quando chega aquele momento, eu sei que essa pessoa diz, Ju, mas não fica ansiosa não fica procurando. Mas não é nem essa questão de procurar, nem nada não. É apenas assim, porque se houver alguma coisa em algum determinado momento, eu prefiro que seja tratado de imediato do que né, ficar naquele processo. Mas assim, nas sessões, realmente, às vezes, é desafiador, mas a gente consegue, né, Rose? No final das contas. Consegue, dá certo. No final das contas, consegue, exatamente. Eu creio que assim, que a gente tem que ter empatia com a mãe, né? Imaginar como é difícil e mostrar algum resultado. Sim. Que a criança conseguiu. Sabe? E às vezes o mínimo resultado que pra gente, e a gente olha e diz, poxa, acho que foi pouco pra ela. Mas pra ela é muito, algo muito bom, porque talvez ela nunca conseguiu aquilo, né? E aquilo realmente é surpreendente, né? Naquele momento. Exatamente. É muito, muito legal mesmo. Quando a gente termina uma sessão dessa, você chega e dá uma satisfação, né? Assim, por dever cumprido. Parece que a gente tá nas nuvens. Desse jeito. Exatamente. Rose, outra coisa também que eu queria te perguntar era a respeito da escolha, né, assim, especificamente, eu não sei se você já chegou em outros momentos a trabalhar com outras áreas que não fosse só infantil, tipo casamento, formatura, enfim. Como foi esse processo até realmente, Rose, ou eu não sei se você ainda trabalha com essas outras áreas, mas assim, como foi esse processo de escolha de mercado? No começo, eu sempre quis, assim, só infantil. Aí, Fernando Bronzeado teve que fazer uma viagem e tinha um casamento. Aí ele pediu para eu fazer. Aí me identifiquei. Aí fiz alguns casamentos, fiz muitos casamentos. Aí fiz 15 anos, casamentos, tudinho. Mas aí depois eu senti a necessidade, não sabe, de partir só para... acho que todo mundo tem direito nesse começo de ter essa experiência e ajuda muito. Sim. Para mim, toda a experiência é válida para a gente ter como referência o hoje, né? Então, foi muito bom, graças a Deus, tudinho. Mas aí os casamentos começaram, primeiro, a mudar. Antigamente começava cedo, meia-noite terminava. Hoje em dia tem um making off. Então, você vai para o salão 2, 3 horas da tarde, vai para a igreja, vai para o salão de festa, tem banda, DJ, amanheceu o dia. E no outro dia, quem é fotógrafo infantil tem o quê? O batizado ou festa infantil. Exatamente. Né? Então, assim, a gente começou a analisar o que é mais importante para mim naquele momento. A família, que no final de semana, principalmente assim, um domingo, de manhã, tudinho, eu estava muito cansada, né? Por conta dos casamentos, tudinho, então eu fui dosando. E festa infantil, para mim, final de semana não atrapalha. Sabe? Agora, casamento atrapalhava. Também é mais cedo, né? Mais cedo, não me incomoda. Fico feliz do mesmo jeito. E às vezes até ainda dá tempo de você fazer uma programação com a família quando termina a festa infantil, né? Porque normalmente vai até 8, 9, né? No máximo 10 horas da noite, é tranquilo. É verdade. Pois é, assim, realmente, pra mim também, né? Como você, eu comecei essa trajetória aí com casamento, formatura, aniversário. Acho que até no podcast que a gente fez aqui, eu digo, eu só não fiz 2 coisas, publicidade e velório, mas de resto... Fez tudo, quase eu fazia um velório. Eu fiz de tudo, né? Quase fazia um velório. E aí, mas realmente, assim, foi essa mesma necessidade, né? Assim, porque para quem é fotógrafo de infantil, é diferente os horários. A gente estava até conversando isso no início, né? Nossos horários diurnos, né? A gente trabalha mais ou menos em horário comercial, porque é a hora que o bebê está acordado, né? Exatamente. Então, assim, nossas sessões começam muito cedo, porque normalmente o bebê acorda cedo, começa uma rotinazinha ali, 8, 9 horas da manhã, e vai no máximo, eu não sei se você chega mais do que isso, mas lá no estúdio, o máximo que eu consigo atender é 5 horas para terminar às 6, porque também. Esse horário, para quem é mãe, sabe que a gente depois até chama de horas da bruxa, né? Porque o bebê começa a ficar mais irritado, com sono, já começa uma rotina de soninho e tudo, então não adianta fotografar mais do que esse horário. É tanto que muitas mães marcam aniversário quando chega na festa, meu Deus do céu, na hora da festa ele quer dormir, ele quer, porque é o horário, né? Tem a rotina dele, exatamente. E os nossos horários são diferentes, né? A gente, durante o dia, tem muitas sessões, e eu também, acostumada com isso, eu acabava, final de semana, casamento, chegando muito tarde, às vezes o perigo de sair sozinha na madrugada para voltar para casa, né?
e tudo, e no outro dia batizado, e às vezes de tarde uma festa, e você emendava na segunda-feira com mais sessões de fotos. E aí a vida realmente começa a perder qualidade, né? E a gente tem que ponderar e entender que cada coisa tem a sua prioridade no seu tempo, né? E realmente decidir não é fácil, é difícil mesmo. É difícil. Uma coisa também que eu queria te perguntar era sobre a questão das sessões de temático, né? Na verdade, assim, começando acompanhamento, hoje você faz acompanhamento mensal, não é isso? Isso, sempre fiz. Sempre fez. E, assim, dentro dos seus acompanhamentos mensais, a mãe pode fazer os temáticos também. Pode. Não é isso? Quem faz acompanhamento. Porque eu vejo assim, Juliana, a mãe sai de casa todos os meses, né? A gente já tem aquela rotina com ela. Aí, porque, assim, cada fotógrafo tem a sua dinâmica, existe, né? O que é certo e o que é errado. Sim. Né? O certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa, quando se trata de regras da maneira que você trabalha. Sim. Acho legal quem diz temático não entra no acompanhamento, mas eu acho, assim, interessante. As mães que fazem acompanhamento são as que ficam mais ansiosas para chegar aos temáticos. Aí eu faz parte, não tem problema nenhum. E no caso da montagem do temático, né? Ou em geral das montagens dos cenários, todas são as inspirações suas, assim, você para e diz, poxa, esse mês eu quero fazer isso, eu vou montar esse cenário, sabe? Tipo assim, as inspirações que vêm dos temáticos, como que elas começam a fluir dentro de você. É uma loucura, porque pronto, hoje eu concluí Dia das Mães, já estou aqui esquentando a cabeça com o São João, né? Mas faz parte, né? A gente tem que fazer uma eterna criação, assim, né? Termina um temático. Mas assim, cada profissão tem suas exigências, né? Então, acho que na fotografia infantil é isso. Você tem que estar sempre em alerta, sempre em alerta. Então, muitas vezes até, se eu estiver assistindo um filme e ver uma coisa assim, às vezes as cores do filme, ou às vezes um cenário, alguma coisa que me chamou a atenção, ali eu já fico. Tá entendendo? Eu digo assim, pronto, isso aí pode ser que dê certo para algum cenário. Às vezes eu vou para uma festa, eu vivo em festa infantil. Eu chego na festa, pronto, o Dia das Mães eu vi um cenário de uma festa. Eu digo, já estou vendo aqui, o Dia das Mães vai ser isso. Vai ser isso, eu pinto meu banco de verde e faço um arco. Pronto, já projetei. E esse processo de pintar, é tudo você Eu que faço. Meus dedinhos estão inchados. Eu que faço, eu gosto. Sabe, Gil? Eu gosto de pintar cadeira, estufar, eu pinto parede, faço qualquer coisa. Eu sempre gostei. E é importante a gente saber disso, porque muitas vezes, assim, as pessoas imaginam que tudo acontece num passo de mágico. Ontem eu passei o dia inteiro. Eu preguei todo o cenário, 3x5, 3 metros por 5 metros. Preguei tudinho na escada, tudinho, tá tudo lá. Fui eu, porque para mim, isso aí, para mim, não é uma coisa árdua, não. Para mim, isso eu estou me divertindo. É prazeroso, né? É prazeroso. No dia que deixar de ser prazeroso, assim como foi formatura, deixou de ser prazeroso. Sim. Naquele dia, fazia 3 anos que eu fazia formatura. Deixou de ser prazeroso naquele dia, eu nunca mais fiz. Não faço mais. Era a formatura de ABC, né? Era. Eu me emocionava, porque aqueles bebês estavam comigo desde a barriga, eles lendo, achavam lindo. Mas no dia que não me encantou mais, eu não fiz mais para ninguém. Não faço. Eu lembro bem, você falou isso aí, foi um acontecimento assim, foi algo muito... que aconteceu exatamente dessa forma comigo em 15 anos. Quando eu fazia 15 anos, né? Mas aí eu comecei a me encantar com esse mundo realmente só do infantil. E quando foi um dia, tava eu e minha irmã, né? Que nós trabalhávamos juntas. Eu tava com 15 anos, foi até na mariagem. E eu chorei nesses 15 anos, porque eu não queria estar ali. Tipo assim, aquilo começou a me incomodar. De sofrer. Ali, então, de sofrer. Trabalho para mim não pode ser sofrimento. E naquele dia, a minha irmã, né? Que nós éramos... sócios, ela disse, Ju, realmente eu tô vendo que isso não tá mais fazendo não tá fazendo bem para você. A gente vai parar de pegar 15 anos, porque eu tô vendo que psicologicamente você não tá mais conseguindo produzir, né? Então, assim, eu tava com um bloqueio total criativo ali para aquela coisa dos 15 anos. E eu, meu Deus, mas eu sabia que aquilo financeiramente era importante pra gente, porque muitas vezes, né, também tem essa questão. A gente sabe a importância financeira que o nosso trabalho tem para a nossa família, né? Para o impacto da nossa família. E muitas vezes a gente aceitou, né? Hoje, talvez, tenha alguns momentos da vida que a gente tem essa oportunidade de, não quero fazer isso, quero fazer isso. Mas teve que aceitar, fazer eventos tudo tem que pagar o preço. Para poder, né? Ter aquela provisão. E realmente, assim, eu ficava naquela, meu Deus do céu, eu vou parar de fazer 15 anos, mas eu sei que é uma boa renda pra gente e tudo, mas...
eu sabia que também, a partir do momento que eu parasse de fazer, eu ia ter mais tempo para fazer aquilo que eu queria. Que você queria, né? para se dedicar. Exatamente. E muitas vezes eu imagino que alguns fotógrafos têm essa dificuldade de escolher, né, uma área que gosta pelo medo financeiro de dizer assim, poxa, eu vou abrir mão de fazer aquele casamento que vai me gerar aquela renda e tudo, para fazer agora só o que eu quero, sei lá, se a pessoa gosta só de Às vezes ele não se acha no direito. no né, direito, de fazer isso. exatamente. Tipo assim, poxa, eu não posso fazer isso porque eu tô negando a provisão aqui, mas você acaba virando uma eterna bola de neve. Você não consegue sair dali enquanto Olha, você não... casamento em 15 anos, eu até faço, às vezes assim, 1 ou 2 casamentos ao ano, daquelas clientes que estão há anos, que começa cedo e termina cedo. Às vezes casamento pequenininho, tudinho que tem um significado. 15 anos da mesma maneira. Quando a menina diz, não, eu só quero com tia Rose, porque eu tenho vergonha. Já fez já tem vergonha, tá entendendo? pequenininho. A menina é bem assim. Aí tudo bem, mas antes a gente conversa e as meninas da recepção, elas também já sabem o perfil, mais ou menos, se chegar lá, vim fazer um orçamento. Não, a gente não tá trabalhando 15 anos. Sim. Mas tem aquelas mãezinhas que, de muitos anos, faz 15 anos que tá com a gente. Olha, a menina não faz com ninguém. Ela tem muita vergonha, ela é muito tímida. Não, tudo bem, tá tudo bem. Aí a gente até vou vou e amo ir nessas situações. Fora isso. De fato, assim, eu acho que é muito desafiador, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam, assim como pra você também, Maju, é só uns 15 anos, Maju, é só o meu casamento, Maju, é só essa festa aqui. Mas, assim, decidir estar em um mercado só é muito desafiador. É muito difícil. Né? É muito difícil, porque você tem que viver daquilo e passar o dia inteiro e planejando e pensando como extrair o melhor daquele mercado, né? Como entregar um melhor produto para aquela mãe. E realmente, assim, foi muito desafiador parar com os casamentos e para mim, no caso, parei com tudo, né? Fiquei só com o bebê, a gente fazia, eu e minha irmã fazíamos formatura de faculdade, né? E tudo. Hoje ela é especialista só em formatura de formaturas em geral, né? Mas, assim, naquele momento, dizer não para os outros eventos foi muito desafiador, porque a gente precisava daquele dinheiro e, ao mesmo tempo, precisava do tempo para poder gerar uma nova clientela, para poder gerar meu nome, para poder gerar tudo naquela nova área, né? E, assim, foi realmente, assim, um desafio muito, muito grande mesmo. Sobre estúdio, Rose, assim, eu sei que você hoje tem um estúdio que tem várias salas, né, e tudo mais ali, seu estúdio maravilhoso. Mas como foi que Rose começou em relação a espaços, né, o crescimento? Porque muitas pessoas, às vezes, vê Rose hoje com seu estúdio ali no Bessa e acha que foi fácil chegar ali, foi né? Um processo. Do nada, nunca precisou de uma salinha pequena e tudo mais, né? Primeiro quarto, 3x4. Primeiro quarto. 3 que era o quarto da sua que era casa, visita, né? um quarto de visita. Desativei um quarto e fiz um primeiro estúdio. Aí a gente se mudou para um apartamento maior. Esse quarto era maior, não lembro bem a dimensão, mas 3x4, acho que 6, por algum já era maior. Era quase que o dobro desse. Né? Aí, nesse apartamento? Nesse segundo apartamento. Eu acho que eu passei mais uns 3 anos. Só que foi quando minha filha terceira, né, Letícia, nasceu e ficou inviável. Porque, assim, nesse processo para passar de quarto, de dentro de casa, para um externo, foi porque eu amamentando ela, era muito fácil eu ficar fotografando em casa. Então, eu fui deixando os horários ficar todo preenchido com fotografia e a psicologia, quando ela estava com 4 meses, eu não tinha mais horário para voltar para a clínica. Aí eu tive que tomar uma decisão, que também já não estava mais viável ficar dentro de casa. Aí eu tive que alugar uma sala. Aí essa sala foi no Via Mar Shopping. Eu achava que era enorme a sala, mas aí foi ficando pequena, não coube mais. Aí foi quando eu tive que tomar uma decisão e passar para uma casa. E eu pedi muito a Deus que fosse uma casa que eu pudesse criar acompanhando minhas filhas, porque quando eu via já tinha 3 dias que eu não via elas acordadas, principalmente a pequenininha, né? Que hoje está com 17 anos, então para mim era muito sofrimento. Eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Então essa casa ela tem a possibilidade, né? Que ela tem 2 frentes, então uma parte é a minha casa, virada para o outro lado, e a outra parte é a empresa. E eu tenho acesso. Aí pronto. Aí faz 15 anos que eu estou nesse mesmo endereço.
Mas foi um processo grande. Eu imagino. E isso realmente, assim, faz toda a diferença, porque, mais uma vez, né, eu como mãe agora, de um bebezinho, sofri muito, assim, nesse primeiro ano, esse desafio de estar mais presente na vida dele, né, apesar de não hoje ter organizado um pouco meu horário para não trabalhar todos os dias, ter 1 ou 2 dias na semana disponível para a gente curtir um pouquinho, mas depois, assim, ir para o estúdio, né, ali no Eco, tudo foi antes da maternidade, né, inclusive antes da pandemia. A cabeça da mulher empreendedora era outra, completamente diferente depois de mãe, né, porque quando chega a maternidade você esquece tudo e a maternidade vem em primeiro lugar, né, e realmente talvez hoje, né, se eu não tivesse já investido ali no estúdio e tudo, apesar de ser um espaço que eu amo de paixão, eu teria muito pensado, como você falou, assim, na questão da casa, para poder estar ali pertinho, né, de Benício. Para mim foi muito, muito importante. Exatamente, de ter esse convívio com ele, né, porque realmente acaba que durante o dia, como a gente conversou no início, como a gente trabalha por horário, né, então eu tenho como você tem aquele compromisso de hora em hora e tudo, então é muito difícil dar aquela escapadinha para ir em casa e voltar. Tanto que até a amamentação dele, eu tive que parar muito cedo, porque estava no estúdio e aí quando chegava em casa não dava tempo e ele começou a rejeitar o seio e tudo e acabou que ele desmamou muito cedo, mesmo eu tendo muito leite. Até hoje eu tenho leite, vai fazer 1 ano já, ele mamou só até 2 anos e eu ainda tenho leite até hoje. 2 meses. Até 2 meses, exatamente. E mais pela questão da logística. Da logística, exatamente, que realmente assim é um desafio para a mulher fotógrafa e empreendedora, que talvez não seja o desafio para o homem, né, assim, que tem essa coisa lógico que o pai também quer participar, né, o fotógrafo homem quer participar e tudo, mas a gente tem essas limitações da amamentação, da presença, né, que é diferente, a parte materna, né, e é exatamente mais uma pergunta que eu vou puxar aqui para te perguntar, né, acredito que também no seu momento que você entrou na fotografia, existia muito mais homens do que mulheres fotografando, com certeza, né? E como era a sua aceitação, assim, como era estar naquele meio, sendo mulher, iniciando aquele processo de um mercado novo, né? Na fotografia, que era tão assim, masculina. Como meus anjos, assim, Fernando Bronzeado achava o máximo. Cássio Murilo achava o máximo, Todd achava o máximo, tá entendendo? Assim, eu não vi nenhum empecilho, pelo menos do meu grupo ali, que estava participando comigo, pelo contrário. Eles achavam assim, maravilha, vou ajudar aqui a mulher a aprender aqui, tá entendendo? Não tenho nada para reclamar, assim, que se eu sofri algum preconceito, alguma coisa, não. Pelo contrário, eles achavam ótimo. Perfeito. E Fernandinho, né, veio aqui. E imagino que é muito fácil, porque a simpatia de pessoa que ele conversou, brincou, contou do início da história dele, do surf, de tudo mais, né? Fernandinho é uma figura mesmo. É uma figura, meu coração. É uma figura. Rose, eu queria também que você, se pudesse, né, compartilhar, assim, um pouco sobre, eu sei que é algo muito delicado, mas o Conversa de Fotógrafo é um podcast que a ideia é que a gente possa ajudar fotógrafos que estejam começando, né? Você falou um pouco sobre a questão de comparar o seu horário, né, o seu valor de trabalho em relação às suas sessões de psicologia, mas como foi chegar na precificação, os desafios de precificar, entendendo que o mercado era um mercado. Você sabe que aqui em João Pessoa sempre é uma cidade, mas a gente até diz que é interiorizada, né? Porque é uma cidade pequena, não é como São Paulo, não é como Rio de Janeiro. Nós que sempre estamos nos congressos, né, e tudo, vê aquele quantidade de fotógrafas e preço e tudo mais. Então, como foi assim para você chegar e dizer, não, eu vou precificar, vai ser assim. Eu tive muitos desafios de aceitação, não tive desafios de aceitação, foi fácil a mãe compreender o meu valor. Essa parte de precificação, como foi para você? Juliana, eu já comecei com um preço que era equivalente à sessão. Então, tudo começou por aí, não foi assim. Eu comecei por um valor menor e gradativamente foi aumentando, não. Eu já comecei naquela questão do meu tempo. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a minha trajetória toda, eu nunca coloquei o nome promoção. Você nunca vai falar assim, tem promoção. Não.
eu sempre tive que manter aquilo ali, porque eu pensava muito nisso, no mercado. Porque, assim, eu tinha um hobby, antes de tudo, que era bolo. Então, eu viajava muito para fazer curso de bolos artísticos, como Sim. hoje em dia você vê. Pessoas maravilhosas que a pessoa faz aqueles bolos belíssimos. Então, eu tinha... Menina, essa mulher é prentada de Era psicóloga, fotógrafa. E o que eu via muito nos congressos de bolo era que o pessoal, que eu tinha pessoas de vários estados. Então, o pessoal sofria muito, reclamando que não podia cobrar um preço justo porque a pessoa principal da cidade, a referência, cobrava um preço barato. Então, aquilo ali, antes de tudo, me ajudou muito na visão de psicologia, que a gente já tem mais ou menos uma tabela, né, de preço assim. Sim. Não é uma tabela fixa, mas você já tem um Uma parâmetro, média, né? é uma média. E puxei isso também para fotografia, isso me marcou muito, tá entendendo? Que se eu baixasse esse valor, ia servir para todo mundo, Sim. tá entendendo? Então, eu sempre procurei me manter. E assim, como eu falei para você no início, né? Eu acho isso muito fantástico, porque quando eu comecei na fotografia infantil, você já, né, estava com sua carreira, seu nome bem posicionado. E eu acredito muito assim, no que eu lhe falei, na questão do levantar aquele mercado, né? Entender que muitas vezes a maioria das pessoas sempre praticava aquele preço muito abaixo do que de fato vale, né, o nosso serviço. Porque muitas vezes a pessoa faz aquele cálculo rápido. Ah, é só uma festinha, eu vou ali, vou cobrar R$200 e tá ótimo. Entrego pra mãe todas as fotos e tá tudo certo. Mas não é esse cálculo que deve ser feito, né? A gente sabe que atrás disso tem conhecimento, tem depreciação do equipamento, tem a gasolina, tem o tempo que você não tá com sua família, que são 2, 3 horas de um final de semana que você podia estar dedicando à sua família. Tem HD, que a gente coloca foto. Funcionário, alguém que vai editar. É um montão de coisa que, se você levar na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar, né? E muitas vezes a pessoa vê aquele valor cheio, né? E diz assim, eu vou cobrar isso e é R$200 que eu boto aqui e entrego todas as fotos. E a gente sabe que o cálculo não é feito dessa forma, né? E, de fato, quando eu entrei no mercado, eu via uma grande quantidade de profissionais que fazia cálculos como esse, de olha, vou cobrar aqui, sei lá, R$7 numa foto, R$8 numa foto. E eu via sempre que você tinha aquele parâmetro. Não, a foto de Rose era 15, 16, enquanto todo mundo cobrava 6, 7, a de Rose já era 16, 18, né? E é o dobro do valor. E a gente percebia que o cliente ainda assim estava lá em Rose, porque ele quer o quê? Quer o atendimento, quer a Rose psicóloga, que conversa com ele, né, e tudo mais. E é muito importante que o profissional da nossa área consiga compreender isso, né? Que não Sempre vai ter o cliente que vai procurar preço. Sempre vai ter. Então, se você se incomodar com esse cliente que vai atrás de preço, você não vai conseguir fazer o seu valor. Tá entendendo? Vai sempre dizer assim, mas isso é um absurdo. Uhum. Tudo bem. Não tem problema. E eu falo muito também assim que... e tem mercado para todo mundo, na verdade, mercado, né? Porque, por exemplo, a gente entende que quando a gente vai trabalhar com um público X, né? Esse público, às vezes, ele tem uma percepção diferente sobre arquitetura, sobre bom gosto em alguma determinada coisa. Enfim, assim, ele tem uma percepção diferente sobre mundo, que outra pessoa já tem outra percepção diferente sobre mundo, de valores, enfim. E eu acredito que cada profissional tem que se adaptar àquele mercado que você vai trabalhar, né? E, tipo assim, existe sim aquele mercado que o profissional da área de fotografia, a gente sabe que muitas vezes não é fácil investir no que a gente tem de prop, de roupinha, de cenário, de um tecido, que alguém olha o tecido e diz, foi fácil, mas é um investimento. Mandar imprimir aquele tecido, comprar todo aquele material, ter à disposição tudo aquilo. E a gente entende que existe pessoas, né, que estão ali na fotografia infantil começando agora e que não tem a condição de investir nesse nível, né, e tudo mais. E tá tudo bem, né, você ali, vou ali no centro comprar, sei lá, 1,5 metro de malha, colocar o potinho, trabalhar para aquele público que talvez não consiga pagar X, né, na fotografia, mas consiga pagar Y. E eu acho que quando é dessa forma, tá tudo bem, porque você está trabalhando para o seu público específico. E é muito ruim quando a gente vê pessoas que querem trabalhar para um público errado, vendendo um preço errado
e da forma errada, né? Porque aí Falta ele começa a se bagunçar, posicionar. E né? primeiro tem que saber o que é que eu quero, qual o público Isso. que eu quero, o que é que eu quero atingir, o que precisa para poder atingir esse público. E às vezes até se frustra na fotografia, porque olha, né, alguém que está trabalhando ali na área há muito tempo e tudo mais, diz, poxa, por que essa pessoa consegue e eu não consigo, né? Por que essa pessoa consegue esse espaço no mercado, consegue se destacar e eu não consigo? Mas é como você falou, a questão de se posicionar, né? Entender. Saber o que é que você quer. Saber o que é que você quer, saber o que é que você realmente, assim, deseja, até como objetivo de vida, né? Para que você realmente, assim, consiga desenvolver uma personalidade fotográfica. Porque, por exemplo, eu vejo uma fotografia de Rose, eu sei que é fotografia de Rose. Eu vejo uma fotografia de fulaninho, eu sei que é fotografia de fulaninho. Por quê? Porque a gente não precisa assinar a fotografia. A gente tem um estilo de fotografar, né? E tudo isso compõe através de tudo que você falou. Do filme que você assiste. A viagem da viagem que você faz. É um conjunto, né? Que você acumula durante sua vida, né? E ali está guardadinho, que só você tem o seu, só eu tenho o meu, né? Cada um tem o seu. Nesse processo, assim, desses... Quantos anos que você fotografa, Rose? 22. 22 anos. Nesse processo de 22 anos, existem atitudes, não vou dizer atitudes, mas, assim, existem decisões que você tomou de investir no seu estúdio, alguma coisa assim, que você diz, poxa, se eu tivesse um pouco mais de maturidade nesse processo, eu não teria feito, ou você acha que, assim, não, foi tranquilo durante esses 22 anos, assim? Ju, foi assim. Teve muitas coisas, inclusive assim, com a encadernação. Eu tive que decidir montar tudo, laboratório, encadernadora própria, tudo, porque nem a encadernadora estava suprindo a minha necessidade. Então, foi uma decisão que eu tive que tomar. Hoje você encaderna para você? Não, tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Mas assim, eu não posso dizer assim, eu me arrependi porque fiz isso. Foi importante na época. Um aprendizado. Foi importante, tinha que ser. Eu não tinha plano B, tinha que ser. Ninguém correspondia ao que eu queria na época, a quantidade, tudinho. Não tinha. Não dava conta. Então, eu tive que montar uma equipe. Era muita gente. Mas na época era necessário. Com a maturidade, e assim, essa questão administrativa que eu já sinto dificuldade, que eu amo mais fotografar do que administrar, então eu achei melhor tomar outras atitudes para poder facilitar a minha vida e sobrar tempo para eu poder, como você disse, criar. Tá entendendo? Então, hoje em dia é tudo terceirizado. Então, é mais assim, dizer assim, foi errado o que você fez? Não, não foi. Então, eu faria tudo de novo. Né? Talvez com outra cabeça, como a gente está amadurecendo, mas que era necessário, era necessário. Entendeu? A terceirização também chegou, assim, eu já tive, o meu quadro máximo de funcionárias no estúdio eram 3, né? Todas mais voltadas para atendimento e para edição de fotos. Mas aí chegou realmente um momento que eu entendi que dava para enxugar, né? Que a gente, assim, conseguia se movimentar melhor com o terceirizado também. Até porque eu acho que deixava muito livre, né? Assim, até porque acho que quem trabalha com criação gosta muito de liberdade. Gosta muito de estar com a mente fresca e tudo. Então, hoje, também lá no estúdio, a gente trabalha muito com terceirizado. Assim, o pessoal que faz a diagramação, trabalha home office, de casa, demanda terceirizada, né? Tudo é muito terceirizado, realmente. Só a Ana, né, minha Mari, que trabalha comigo lá, que é aquela guerreira de todos os dias, né, Mari? Ju, tu acredita que eu tive 20 funcionários já? Não, eu não sei como você sobreviveu. Porque não é fácil. Pois assim, mas assim, tudo foi assim. Naquela época era necessário. Hoje em dia eu não teria mais. Sim. Tá entendendo? Porque realmente, assim, é muita questão de você gerenciar, né? Trabalhar com pessoas é aquela questão de você motivar, é aquela questão de você estar ali de perto, ajudando, né? De você estar instruindo. E eu não tinha como administrar tudo isso, eu delegava funções. Só que depois eu fui percebendo que eu tinha condições de administrar e de acompanhar cada funcionário na sua individualidade se eu terceirizasse, né? Então foi um processo também para terceirizar. E que não é fácil, a partir daí, aí hoje eu tenho consciência de tudo que acontece no estúdio. Tudo, tá entendendo? Mas quando tinha 20 funcionários eu não tinha, não dava conta. Realmente é muita. E porque eu acredito que cada um tinha as suas responsabilidades, né? Tinha equipe de recepção, de edição, de diagramação, né? De edição, de encadernação.
tinha um laboratório próprio, então era muita gente. Até a parte de fotografia, você Parte de também? fotografia também, porque Entendi. era minha filha, na época eu fotografava com auxiliar, eu com outra, aí na recepção tinha 4 pessoas, aí vinha na edição, vinha laboratório, vinha encadernação. Gente, Não. bastante gente. Realmente não é fácil gerenciar, né? Ter uma equipe dessa. E hoje, realmente, eu acho que o mundo está muito para essa questão terceirizada, realmente, né? Da liberdade, da empresa conseguir ter essa coisa, né? Do terceirizado, assim, que eu acho que é super saudável para ambas as partes, assim. Tanto para quem está, né, sendo parceiro, porque acaba sendo um parceiro da empresa. A pessoa, eu digo isso até como Nath, minha diagramadora, né? É alguém assim que está comigo hoje, que respira as coisas do estúdio, que eu não preciso mandar, não preciso nem conversar às vezes com ela sobre inspiração, algo pro algo, porque ela tá tão inserida ali, mesmo distante, mas ela quer tanto que tudo dê certo, que ela consegue pegar esse feeling, né? E tem a liberdade dela de, inclusive, trabalhar para muitos outros profissionais, ela trabalha para muitos fotógrafos. E isso é muito bom, porque também dá aquela coisa assim, da inspiração que vem de fora também, né? Enfim, eu curto muito terceirizado e faço realmente a pessoa que está comigo, né? Que é Mari, está comigo já vai fazer 3 anos. E realmente é aquela, né, do dia a dia que a gente é a assistente, é a que fala no WhatsApp, ela é meu braço direito, que tem estado comigo. E muito obrigada, Mari. Inclusive, deixo meu agradecimento, porque sem você não seria fácil os meus dias, né? A gente também tem que honrar e agradecer muito uma assistente que está conosco ali, né? Todos os dias. Eu tenho 4 pérolas assim. Exatamente, ali entendendo as mães, né? Eu acho fantástico, porque muitas vezes ela tem um feeling da mãe, assim, de até sugerir, acho que você vai gostar disso, acho que essa roupa vai ficar boa pro seu bebê, né? Porque realmente ela tá ali amando todo aquele universo. Entendendo o que tá acontecendo. E, inclusive, assim, buscar pessoas que queiram viver, a Adriele dizendo, Mari é incrível, queiram viver essa parte, apostar naquilo que você tá levantando como bandeira, no caso, a fotografia infantil, né? Alguém que ame fotografar, que ame criança, que gosta de estar ali, para que seja verdade, né? Porque eu acho que, assim, os nossos dias, eles têm que ser... Eu compartilho muito isso com ela, assim. Tem que ser muito verdadeiro, né? Não adianta você estar ali fazendo aquilo só para ter um emprego. Para ter um emprego, exatamente. Então, é muito bom quando você conquista alguém ali que é parceria, que está ali no dia a dia, que o dia se torna leve, porque aquela pessoa gosta de estar ali também, né? E eu acho que lá no estúdio, eu e Mari, a gente tem muito essa afinidadezinha, assim, de conseguir levar o dia a dia dessa forma, né? E não é fácil encontrar pessoas que... É um tempão garimpando, assim, né? Escutando, vivendo, testando, É o dia a dia que vai dizer. É o dia a dia que vai dizer, exatamente. Pois é. E, Rose, pra gente finalizar nosso papo, eu queria muito que você pudesse, nesse momento, compartilhar, né? Um conselho, né? Rosiane Fialho tem algo para dizer aos fotógrafos que estão começando agora, os fotógrafos da nossa área, né, infantil, um conselho que a gente pudesse, assim, ouvir de Rose, que está aí há 22 anos no mercado, né, que é mãe, que é esposa, que é psicóloga, que é vó, uma vó babona danada, que é boleira que fala? Confeiteira, né? Confeiteira, antes né? foi das antigas. Confeiteira, mas né? amo cozinhar. Sabe a mulher prendada, né? Que é uma artista que monta cenário. Enfim, então, assim, o que é que a gente tem de ouvir de Rosiane, né? Como um conselho para nossa área. Bom, em primeiro lugar, estudem, né? Eu digo sempre assim, se você quer começar com criança, então aprenda o universo infantil. Não tem um como? Tem. Chega numa instituição de caridade, se dispõe como voluntário, porque se você não convive com criança, não conhece o universo infantil, a coisa vai ficando mais difícil. Um exemplo, se você quer trabalhar com 15 anos, você tem que conhecer o universo de 15 anos, quer casamento, você tem que conhecer. Cada universo que você quer inserir, você tem que conhecer a fundo aquilo ali. Então, o universo infantil, eu costumo dizer que não é coisa de nhenhenhen, coisinha linda, não, é uma coisa muito séria. Né? É muito sério trabalhar com criança. É muita responsabilidade, porque ali, quando a criança vai fazer uma sessão, está envolvido muitas características, assim. Ali pode ser uma situação traumática para a criança, se você não souber conduzir. Ele chega num ambiente estranho,
pessoas estranhas, luzes, acessórios, um monte de informação. Aquilo ali pode ser um trauma, dependendo de como a pessoa conduz, né? Então, assim, estude o universo da criança, o universo que você quer inserir. Se é só newborn, estuda o bebê recém-nascido, estudar muito a segurança e o conforto do bebê, que são os 2 pilares mais importantes no newborn. Estudem, se você quer trabalhar com criança de várias idades, vá para as creches, vá para as instituições, conviva com crianças. Se você não tem criança na família, conviva. Se você quer ser fotógrafo de criança e ainda assim você tem vergonha de fazer aquelas brincadeiras ou não tem o menor jeito, mas você quer muito, então contrata uma pessoa que faça isso e você vai só clicar. Mas assim, tem que ter alguém que entenda o universo infantil. Cada idade da criança, você tem que receber essa criança de uma maneira diferente. Digamos assim, no primeiro ano, você sabe, você agora é mãe, você sabe que cada mês o seu bebê apresenta alguns comportamentos, tem esses saltos, tudo isso você tem que estar ligada, né? Tem que aprender como você chega ao bebê cada mês. Imagina aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, cada idade da criança tem uma maneira de você chegar até ele, para ele ganhar a sua confiança. Se você conhece esse universo, já é muito difícil. Imagine se você não conhecer. Então, é só isso, é simples. Conheça o universo infantil. Conhecendo o universo infantil, você vai conhecer também, vai ter que aprender sobre fotografia. Né? Porque, para mim, o mais difícil é o universo infantil. Fotografia é mais fácil de aprender. É verdade. Né? É mais fácil. Então, assim, você conhecer onde você está inserido, conhecer acerca do equipamento, né? E praticar. Né? Fazer cursos, ir para congressos. Eu acho que, assim, o ponto principal é aprender, descobrir esse mundo que você está querendo inserir. E, assim, é muito bonito, né? É uma área muito vasta. Tem muito a crescer ainda, né? Tem muito mercado. Então, se for realmente o sonho, então vá se capacitar. Não adianta você ter um estúdio bonito, ter equipamento muito bom, e se você não sabe lidar com o universo infantil. Né? Eu costumo dizer que a criança chega, desde a psicologia, eu me baixo na altura da criança. Eu me baixo, mas para chegar no universo grande que a criança representa. Né? Eu fico pequena diante da grandeza que ele representa. Né? Então, tudo isso é o olhar que você tem com a criança, é como você chega, a criança sente. Quando você não está segura, a criança sente. Não está bem, às vezes. A criança sente. Se você tem medo de chegar até ela porque está insegura, ele sente. Então, a criança, ela é muito clara. Então, é interessante que você conheça profundamente esse universo infantil, que aí vai dar certo. Que vai dar tudo certo. Pois é, minha gente. É isto. Eu quero agradecer demais, Rose. Eu que agradeço. Todos esses conselhos. Espero que as pessoas, né, os fotógrafos que estejam iniciando agora, realmente que têm dúvidas, pode ter certeza, minha gente, que é isto que Rose acabou de falar. É isto mesmo, é conhecer você falou muito do universo infantil. Digo muito assim, é o conhecimento, certo? O conhecimento acerca da área que você quer, certo? O conhecimento da pessoa em si, do que você vai lidar, se é criança, o conhecimento com o equipamento, né? É a habilidade, como você vai saber manejar tudo isso. Sim. E a atitude. Qual a hora de você falar, qual a hora de você ouvir. Um conselho que eu dou grande, aprenda a ouvir, certo? Você está lá começando sua primeira sessão, não precisa estar falando, você escuta, porque aquela mãe que está ali, ela tem necessidade de falar sobre ela, não é sobre seu filho, sobre seu neto. Ela pode até perguntar: como é que tá teu neto? Aí tá bem. E você, como é que você tá? E seu bebê, como foi esses dias? Joga para a mãe, porque ela quer falar sobre ela. Sim. Então, é muito bom você saber ouvir, né? E às vezes até é um gancho que ela deseja falar mais, falar, né? sobre si. Aí ela joga uma pergunta. TW Studio tá dizendo, acaba não. Adoro. Adoro. Nosso amigo Wendel, que nós Tati. amamos muito. Tati também, um casal maravilhoso, Adoro, né? Que tá no nosso mercado. Dani, todo mundo aqui. Doutora Rafaela Montenegro, maravilhosa. Muita gente aqui presente na nossa live. TW disse assim, assistente a nossos olhos também. E tem a questão da segurança para o bebê, né? Que foi aquilo que você falou. Realmente, assim, lá no estúdio a gente também fala muito sobre isso, sobre a questão da segurança, né? E do conforto do bebê.
Porque, de fato, como você falou, pode ser uma situação traumática e pode ser até uma situação de incidente se você não tiver, como você falou, a capacitação, né? Se você não aprender... Quando você sabe, você tem a habilidade de antecipar o que pode acontecer para cada idade da criança. A criança de 1 mês, o que é que pode acontecer? De 2, de 3, de 4. Então, quando você conhece, de fato, a questão emocional, a questão do desenvolvimento motor da criança, você pode antecipar certas circunstâncias. Né? Uma coisa bem simples. Uma criança de 6 meses sentou, mas ela não está sentada firme. Então, você já sabe qual lado que você tem que ficar, porque quando ela olha de lado, ela pode cair. Ela pode cair. Até uma criança de 10 meses, quando ela, mesmo que ela já faça tempo que está sentada, tudinho, ela pode perder o equilíbrio quando chama a atenção. Então, a gente tem que saber qual lado que vai proteger. Aí, tudo isso é o quê? É o tempo que vai ensinando. Exatamente, é o tempo. E o conhecimento também, o conhecimento, né? A dedicação, e assim, a experiência. Porque realmente, assim, hoje, infelizmente, né, já faz o que? Acho que 2 anos, né? Que a gente tem tido pouquíssimos congressos, workshops, por conta de toda essa... O da Fox foi para agosto. Da pandemia, né? Tudo isso aí. Mas o quanto estar presente nesses momentos, né? De compartilhar com fotógrafos. A gente sabe que, às vezes, até o congresso é importante. Mas o pós-congresso é mais legal exatamente. ainda, né? Tipo assim, você conversar com uma amiga e essa amiga contar um pouco da sua experiência, né? Eu lembro bem de uma fotógrafa que a gente, acho que foi o Fotografar de algum ano aí. E a fotografar, eu amo fotografar porque ela tem a feira, né? E todo ano eu fazia o seguinte, eu esperava fotografar para fazer a feira do ano do estúdio. Eu venho com malas e malas, porque, tipo, era aquele... Como eu amo... Gente, eu sou uma jovem senhora que ainda tenho o vínculo de comprar pessoalmente, assim, de pegar na coisa, sabe? De esticar, de ver se realmente tá na proporção, sabe? Tipo, já encomendei coisas que, tipo, o ursinho tava lá, desse tamanho. Eu dizia, não, esse ursinho não vai ficar bom, proporção, eu quero 2 centímetros menor, 2 centímetros mais... Ah, Ju, então eu vou fazer e mando pra você no Sedex, mas eu tive a oportunidade realmente de pegar ali, né? Então, eu amava fotografar, acho que vai ter o ano que vem, né? Vai ter agora em agosto. Agosto, né? Ia ser agora... Em abril, da semana 21. E passou. Aí passou para 5, 6 por aí. Pronto, por conta do congresso, da feira, né? E em algum dos momentos que eu tava lá eu nem lembro qual foi, acho que foi a Leifotique. Tava lá fazendo umas compras do dia. Aí chegou uma fotógrafa perto de mim, né? E tava super na indecisão do que comprar, porque ela tava começando agora. E tipo assim, meu Deus, eu não sei que cor eu comprar. Eu disse, vamos fazer o seguinte, aí sair catando umas coisas, joga esse com esse, bota nesse propzinho, porque tu vai poder usar isso depois. E comecei a ajudar ela ali naquele momento, né? E por muito tempo, a gente se comunicava até pelo Instagram. Sempre que eu aparecia numa live, assim, ela dizia, Ju, mas eu lembro daquele dia que você me ajudou, naquele momento, lá na Fotografar. E, tipo, é muito legal esse pós-momento de congresso, porque a gente vai criando vínculos, né? A gente vai criando amizade, a gente vai criando experiências, né? E quantas a gente não já se encontrou nos congressos, né, Rose? Vinha no avião conversando e tudo mais. Dividindo. E realmente, assim, foi também muito importante estar presente em todos os congressos que, como você falou, né, a questão do conhecimento, foi muito importante na minha trajetória, porque cada congresso que eu vinha, e também acho que você também sentia como o nosso mercado daqui, né, da Paraíba, a gente ainda tinha essa questão de não acreditar no investir em conhecimento. Mas eu, sei lá, vou dar tantos mil para ir para esse congresso, comprar passagem, tudo. É muito melhor eu comprar uma máquina, é muito melhor eu comprar um prop, né? Mas eu ia para aquele congresso, né, investia ali e só em conhecimento, porque a gente voltava, inclusive, cheio de compra, tipo, deixava até mais dinheiro lá e tudo. Exatamente, mas vale a pena, cara. Mas vinha, assim, borbulhando de ideias, de motivação, sabe? De, meu Deus do céu, agora eu quero mudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? E o quanto é importante investir em conhecimento, né? E é muito bom ouvir isso de você, porque quem está começando agora, por mais que nós muitas vezes pensamos, não, é só comprar a câmera, porque muita gente fala isso, né? É só comprar uma câmera e fotografar. Já tive pessoas que ligou pra mim, Ju, eu queria começar a fotografar criança, eu compro o quê? Eu digo, peraí, antes de você comprar alguma coisa, você gosta de criança realmente, você entende que precisa de paciência. Paciência, e mais um pouquinho de paciência.
E assim, né, a questão realmente porque eu acho que o maior esforço que a gente faz não é físico, é psicológico. Às vezes chega no final do dia, eu tô muito cansada, mas às vezes não é o cansaço de uma Físico, mão. é a cabeça. É a cabeça, é aqui, a tensão no ombro, que eu sei que não é a tensão de uma máquina, é a tensão que a mente jogou pra cá, porque você teve a dificuldade de... Porque é muito rápido, Rosa. A mãe chega, digamos, 2 horas. É uma família nova, que você nunca viu na sua vida. E naquela hora, eu preciso conhecer a mãe, conhecer o bebê, recepcionar, cuidar, trocar, entregar Dar um resultado. ótimos registros. Exato, Pronto. entregar um resultado na expectativa que aquela família deseja e tudo, fazer um vínculo e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa, se você parar para pensar, você não faz. Assim, se eu disser para uma pessoa que está começando agora, você, olha, presta atenção, você vai começar agora, então, você tem que... Uma família vai passar lá 1 hora e você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ela não faz. Ela não faz, exatamente, porque é desafiador, né? Mas, como você falou, realmente a questão mais importante nesse processo é o quê? É o amar, é o conhecer o universo infantil. É o amar. Você sabe de onde você está pisando. Saber, exatamente, onde você está pisando, porque muitas circunstâncias vai acontecer naquela sessão. Uma mãe que é mais ansiosa, uma mãe que é mais tranquila. Uma mãe que não sabe o que quer. Que não sabe o que quer, que quer tudo, né? E a gente tem que entender e tem que dar um feedback legal e ela sair satisfeita. Exatamente, porque realmente, assim, você trabalha com acompanhamento mensal, né? Eu trabalho com acompanhamento trimestral. Então, muitas vezes, a cada 3 meses, a mãe está com um nível de ansiedade muito maior. Ela quer tentar fazer tudo que ela não fez naqueles 3 meses, naquela próxima sessão, né? Mas a gente tem uma linguagem, a gente tem um objetivo naquela sessão e eu tento passar esse objetivo para ela, né? E realmente não é fácil você vender esse objetivo, mostrar para ela que daquela forma que eu decidi fazer é bom também e que ela, né, fica tranquila, que vai dar certo, né, e tudo mais. Então, realmente, é um misto de muitas coisas, assim, cada pessoa com o seu perfil, cada bebê também com sua peculiaridade, né? Aquele bebê de 9 meses que a gente espera que ele vai chorar, daqui a pouco ele chega e dá os braços pra você. E você diz, meu Deus do céu, eu jurava que eu ia ter hoje uma angústia da separação aqui, e não teve angústia da separação. Já outro bebê que você diz, fulaninho nos 6 meses sempre foi muito amável e tudo mais, e quando ele chega nos 9, ele não quer lhe ver de jeito nenhum. A única pessoa na vida que ele não quer lhe ver é você. E você precisa cumprir com aquilo que você se propôs. Então, realmente, se não houver o conhecimento, né, nada feito. Não adianta ter a melhor máquina. Tanto conhecimento. Você tem que ter o conhecimento do que você vai trabalhar, no caso do iniciante, né? Da área, dos equipamentos e tudo. E como conhecimento a si próprio. Sim. Porque muitas vezes, assim, eu vi umas fotos ali, estou apaixonada. É tudo o que eu quero da minha vida. Tá entendendo? Mas não, ela não sabe exatamente o que ela quer da vida. Isso. Tá entendendo? Pode ser uma paixão avassaladora, né? E eu vou falar até uma coisa que foi bem engraçada. Naqueles congressos da Foto Image, né, que tinha todo ano, na Foto Estúdio, Márcia Charnizon, eu nunca vou esquecer desse congresso. Márcia Charnizon é bem agitada, né? Ela, nesse congresso, nessa palestra, ela era um ao vivo, inclusive com um casal, que o casal normalmente que vai é sempre um casal de modelos, pessoas que já estão bem treinadas em relação a isso. E era um ao vivo, assim, que era bem movimentado, sabe? Era tipo pro povo, ela pedia pro casal sair correndo, e ela, corre, e ia clicando, e no congresso, clicando e saindo no telão, né? Telão. E era cada foto espontânea, maravilhosa. Meu Deus, como é fácil fazer. Como é fácil fazer isso. É só pedir pro casal sair correndo e clicar. Pô, espera aí, quando eu chegar em João Pessoa, o próximo ensaio, eu vou botar isso em prática. Mas, meu Deus do céu, juro que saiu assim, a maior loucura do mundo. Eu morria de rir, as fotos desfocadas, as fotos tremidas, porque o povo corria. Então, assim, eu não conseguia deixar a câmera na velocidade para não ficar tremendo. Olha, foi uma doideira, mas ainda bem que eu também garanti a sessão sempre do jeitinho que eu sabia fazer, né? Do clássico. Tem que garantir o clássico para depois você criar alguma coisa. Eu vou garantir meu clássico aqui, mas eu vou fazer igual a Márcia fez para ver se sai alguma coisa. Aí depois os noivos, mas Ju, aquela parte que a gente saiu correndo. Esquece. Então, não deu certo. Esquece. Aquelas fotos não ficaram boas, não, né? Então, realmente, assim,
vem, né, com muito conhecimento, com muita... Mas é como você falou, é se conhecer para também não fazer besteira, né? Assim, realmente investir naquele que você sabe que vai ser confortável para você e que aquilo vai lhe dar prazer também para viver, né? Exatamente. É isso. Pois é, Rose, eu quero mais uma vez agradecer. A gente acabou entrando aqui. Agradecer a todo mundo também que esteve conosco aqui online. Dizer que todos esses podcasts que a gente está fazendo aqui, essas gravações, está lá no YouTube, né? Eu vou deixar o link, inclusive, o de Rose. Para quem não assistiu, você conhece um fotógrafo de bebês, você vai pegar o link, você vai mandar para esse fotógrafo de bebês. Olha esse podcast enriquecedor, porque realmente é uma fera assim da fotografia infantil, que eu sou apaixonada. Obrigada. Que eu tenho imensa gratidão, né? E sei que, além de tudo, é uma mulher de Deus, né? Uma mulher que leva Deus, né, para suas sessões, para sua empresa, né? E isso é maravilhoso. E, enfim, é isso, Rose. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estarei à disposição sempre que precisar. É só chamar. Sim, estarei, senhora. se Deus quiser. Tem novidades vindo por aí. Eu não vou falar nada, porque ainda tem mais coisas depois. E, gente, boa noite. Até a próxima segunda-feira. E fica ligadinho que durante a semana eu vou postar quem é o nosso próximo convidado. Já tô dando spoiler que é o homem, né? Mas eu vou postar aí. Vai ser muito legal o nosso bate-papo. Um beijo grande, pessoal. Beijos.